Vamos orar para que a palavra fale ao nosso coração, para que Deus ministre o seu coração nessa noite. Só Ele pode fazer isso, amém? Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Te louvamos por tua palavra que é viva e eficaz e ela é poderosa para fazer diferença nas nossas vidas. Pai, nós abençoamos o pastor Felipe e a Rebeca, que estão com essa gripe forte que tem acontecido. Pai, livra-os desse mal, nós te clamamos em nome de Jesus. Que eles sejam restaurados, sarados no poderoso nome de Jesus. Todos aqueles da nossa igreja, das nossas famílias, que estão atingidos por essa gripe tão forte, que o Senhor venha alcançá-los poderosamente e livrar desse mal. Se tem alguém conosco online agora que também tem sido acometido por qualquer tipo de enfermidade, Pai, visita-nos agora, libera a tua palavra de cura, de poder, de transformação. Oramos agradecidos e clamamos para que a tua palavra ministre o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9, ele diz assim, 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Uma palavra vinda do Senhor para o apóstolo Paulo, quando ele fala de um espinho na carne, de uma dificuldade que o mantinha sempre alerta. E ele recebe do Senhor essa palavra, quando ele ora, querendo que Deus elimina aquela dificuldade, o Senhor diz, a minha graça te basta. E para nós falarmos sobre essa graça do Senhor, eu quero ler um segundo texto, nós vamos trabalhar esse segundo texto, que está em 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Ele diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Com medo, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo lhe tocou e lhe disse, levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido e sobre pedras uma brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez. O anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida.
Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém. Tendo como base a palavra de Deus para Paulo, a minha graça te basta. Nós vamos analisar essa história de Elias, um camarada que tinha acabado de ter uma experiência tão incrível, quando no Monte Carmelo, ele desafia 400 profetas de Baal, mais 450 profetas dos deuses, dos postes ídolo. E ele tem uma vitória incrível. Mas depois dessa vitória ele recebe o recado de uma mulher dizendo: dentro de 24 horas eu vou te matar. É interessante, queridos, nós observarmos o momento que nós estamos atravessando. Nós estamos vivendo um momento, o mundo vive um momento bastante conturbado, na economia, na política, na ciência. E é interessante que são nesses momentos difíceis que eu e você precisamos entender que a graça de Deus basta. O que significa isso? Que a graça de Deus é suficiente para mim e para você, independente do momento que nós estejamos vivendo. Nós vamos verificar nesse texto, queridos, que diante das dificuldades, nós acionamos mecanismos de defesa. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós acionamos alguns mecanismos. Aqui, o versículo 3, ele diz assim: com medo, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi. O medo, um mecanismo de defesa. Interessante que ele havia enfrentado todo Israel. Elias havia enfrentado o próprio rei Acabe. Tinha dado de dedo na cara do rei Acabe, cheio de autoridade. Lá no monte, ele faz um desafio incrível. Era sozinho, era ele contra 850 profetas dos deuses, e mais o povo em torno que já tinha sido contaminado. Mas, diante de uma ameaça dessa mulher, ele fica com medo. Isso é muito interessante. Você está enfrentando alguma situação que te causa medo? Pense nisso. Você está enfrentando alguma coisa que te causa medo? Alguma situação na saúde, alguma situação nas finanças, alguma situação no ministério, no trabalho, com os pais, com os filhos. Todos nós enfrentamos situações que podem nos causar medo. Mas, querido, o medo, se você não entender que a graça de Deus te basta, vai levar para o segundo estágio, que é o mecanismo de defesa, que é a fuga. Esse versículo mesmo que nós lemos e diz: e para salvar a sua vida ele se foi. Fala comigo, vazou. Na nossa linguagem, ele vazou.
se foi. Queridos, quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que os discípulos se foram, vazaram. Quando Moisés matou um egípcio, e o pessoal falou: olha, o pessoal vai ficar sabendo o que você fez. Ele ficou com medo e ele fugiu. A fuga é um mecanismo de defesa. O medo é um mecanismo de defesa. A fuga é um mecanismo de defesa. Muitas vezes, não querendo enfrentar uma situação com medo, nós saímos fora. Com medo, fugimos. E isso estava acontecendo com este profeta. Isso estava acontecendo com Elias. Ele fugiu. Jonatas recebeu um desafio para ir ministrar o amor de Deus na cidade de Nínive, para levar uma palavra de que eles se arrependessem, senão seriam destruídos. E olha o absurdo. Ele falou: eu vou dar essa palavra, o povo vai se arrepender e Deus não vai destruir, e eu que vou ficar como errado. Porque se eu falar que se eles não se arrependerem, vai que eles se arrependem e Deus não destrói. Eles vão falar: Deus não ia fazer nada disso, a história é sua. Ele, com medo, fugiu. É muito comum, queridos. Se nós não entendermos que a graça de Deus nos basta, o medo vai gerar em nós uma coisa tão grande que nos faz fugir. Fugir de uma responsabilidade, fugir de um compromisso, fugir de um desafio, fugir. Tem sido comum esses mecanismos de defesa. E ele vai numa crescente. O versículo 4, ele diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Sentimento de insignificância. Sentimento de alguém sem importância, alguém que não se sente ninguém. Quem sabe você alimenta um sentimento de alguém que não tem valor, um sentimento de alguém que não tem importância, se sente inútil, sem valor, sem importância. Alimenta um sentimento de inferioridade. A graça de Deus te basta. E ela pode mudar a tua história. E ela pode mudar o seu quadro. Às vezes você sente que só está tomando um espaço e prejudicando ainda por estar ocupando aquele espaço. É comum, queridos, nós sermos atingidos por sentimentos assim. O diabo vai sempre tentar nos convencer de que nós não somos o mais bonito, não somos o melhor, não somos o mais competente, não somos o mais indicado, não somos a pessoa certa para isso, não somos a pessoa certa para aquilo. É comum. E você vê que esses mecanismos de defesa, que parece ser de defesa, na verdade, só evidencia a falta de dependência de Deus e de entender e se alicerçar na proteção de Deus. O medo faz fugir, faz me sentir insignificante, e aí vem o desânimo. Olha o que diz o versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em uma brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e deitou. Desânimo. Deitado, queridos. Isso traz a ideia de alguém desanimado, sem ânimo, derrotado, prostrado. É assim que o inimigo das nossas almas quer nos ver: desanimados, prostrados, se sentindo derrotado.
Por quê? Porque nesse quadro nós somos vencidos, não nos posicionamos corretamente. Aliás, a pandemia deixou um quadro geral no mundo de muitas pessoas que estão se sentindo fracassados. E esse é o próximo passo. Olha o que diz o versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Ele está dizendo: eu como profeta sou um fracasso, porque os filhos de Israel deixaram os teus compromissos, abandonaram os teus altares. O povo matou os teus profetas. Ele se sentindo um completo fracasso. Na cabeça dele era a derrota total. Querido, o pessimismo se instala em nós quando, por causa do medo, a gente foge dos desafios, foge das situações, a gente começa a se sentir sem importância, insignificante, aí vem sentimentos de derrota, de fracasso. E é o que aconteceu com Elias, se sentindo um completo fracassado. Lembra que a graça de Deus te basta, em qualquer situação, em qualquer situação. E no final do versículo 10, ele diz assim, a parte final: e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Solidão. O capeta arma a situação tão bem armada, que nos faz ficar com medo, nos faz fugir de situações, de compromissos, de desafios, vai gerando um sentimento de insignificância, de menos-valia, vai gerando um sentimento de fracasso, de derrota, e por fim, nós nos isolamos. Você já teve essa experiência? Já conhece alguém assim? Já viu hoje no espelho pela manhã alguém assim? Deixa eu te falar uma coisa: Deus pode mudar o teu quadro. Ele tem o poder de mudar. O profeta, depois de uma experiência incrível, ele de repente, por causa de uma ameaça, vai permitindo uma sequência de mecanismos de defesa mentirosas. O primeiro é real. O medo é um mecanismo de defesa importante. Você vai num lugar e alguém fala: se joga daqui, e o medo de morrer não te deixa se jogar. Ele é um mecanismo saudável. O medo, numa certa dose, é algo que Deus deixou em nós como proteção para nós. Agora, o medo irreal, ou o medo que evidencia a falta de dependência de Deus, me faz fugir e faz ir aquela somatória de sentimento, de emoções destruidoras. Elias olhou e não viu ninguém, mataram todos, fiquei eu só. E a Bíblia diz que tinha 7.000 que não se dobraram, e que o próprio Deus havia protegido e escondido, e enviado alguém para cuidar e alimentar 7.000 profetas. Mas ele estava se sentindo só. Sabe, queridos, o inverno da vida chega para todos nós. Para todos nós. Tem o verão, tem o inverno, tem o outono, tem todas as estações das nossas vidas. E muitas vezes nós estamos vivendo um inverno rigoroso, difícil. E Elias estava vivendo este quadro, exatamente essa situação.
Mas eu quero compartilhar com você como Deus tratou de Elias. E Ele pode tratar de você. E Ele tem o poder de fazer isso. É lindo de ver a forma como Deus visita Elias e começa a trazer Elias para fora desse quadro que ele entra, e que todos nós também experimentamos. Paulo experimentou. Ele fala do espinho na carne, que era um tormento, e ele pede para Deus, e ele já tinha pedido, e ele não se livrava daquilo. Então o Senhor chega e fala: Paulo, a minha graça te basta. Vamos ler esse texto de novo? Não era para eu ter desmarcado, eu desmarquei, mas não é de ser nada. Olha o que diz. Versículo 9, 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu como ninguém que a dependência de Cristo é o segredo de viver contente em qualquer situação. Todos nós podemos experimentar lutas e dificuldades, todos nós. Mas quando a gente descobre que depender de Deus é encontrar paz em meio à guerra, é encontrar segurança em meio a todas as inseguranças diariamente que se apresentam diante de nós. Paulo entendeu isso. E aqui Elias tem essa experiência de quando ele se sente um nada, um ninguém, sozinho, ele é visitado pelo Senhor de uma forma linda. Olha o que diz o versículo 9: que fazes aqui? Deus fez essa pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? E ele dá uma ordem: sai da caverna e vai para o monte. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Se você não sair do seu lugar aparentemente de proteção, aparentemente de insegurança, você não muda a sua história, você não muda o seu quadro, porque o conforto da caverna, na verdade, ela limita a tua visão, ela limita a sua percepção. E ele estava lá na caverna, aparentemente um lugar seguro. Muitos de nós, pelo medo, fugimos e vamos sendo envolvidos por esses sentimentos negativos, e de repente nós achamos proteção numa bolha, aonde nós não deixamos ninguém nos ferir, não deixando ninguém nos atingir, mas também nós não somos atingidos por coisas boas, porque ficamos ali naquele mundinho bloqueado, fechado, limitado. Então Deus chega para ele quando ele pensa que ele está num lugar de proteção, e Deus diz: sai da caverna e vai para o monte. Por que ir para o monte, queridos? Porque no monte nós temos uma visão melhor. No monte nós enxergamos tudo. Deus estava dizendo para Elias: Elias, se você não sair do lugar do medo, se você não sair do lugar de fuga, se você não sair do lugar onde se sente inferior, se sente um nada, se você não sair do lugar do fracasso, no lugar da derrota, você não vai enxergar possibilidades.
É isso que Deus está falando para ele, quando tira ele da caverna, manda ele ir para o monte. Deus está falando: sai desse lugar, porque eu vou te colocar num lugar onde você vai enxergar possibilidades. E Deus, de uma forma linda, começa a trabalhar a restauração da mente, do coração, da visão deste homem. Porque é muito diferente estar na caverna e estar na montanha, estar num lugar alto. É muito interessante, sempre que eu falo de lugar alto, eu lembro de um monte que tem, bem no centro de Belo Horizonte, e se tornou um monte de oração, porque bem lá no alto dele, alguém aqui já conhece lá? Já foi lá? Não? Bem no alto dele, você vê a cidade todinha. Você vai girando assim, e por todos os lugares que você olha, você vê a cidade de Belo Horizonte. E esse monte, o pessoal vai lá, montam barracas e fica lá 40 dias, em jejum, 21 dias. Em qualquer horário do dia ou da noite que você vai nesse monte, ele tem muitas pessoas lá. Eu fui umas 3 vezes lá, fui uma vez de dia e fui 2 vezes à noite. Está cheio de gente orando lá. Foi lá que eu ouvi uma oração, acho que eu já falei aqui. Muito engraçado. Um rapaz orando, né? E ele falando: Deus, visita as pessoas que precisam de um milagre, Senhor. Senhor, as pessoas estão dependendo do SUS. Elas precisam do seu SUS, Sistema Único de Salvação. Tem misericórdia delas, Senhor. Senhor, livra aqueles que estão na UTI, o último transporte para o inferno. Tem misericórdia deles. Muito engraçada a oração do cara, não tinha como não gravar, né? Mas tem mais coisas engraçadas na oração dele. Foi lá nesse monte. O monte, queridos, te permite ter uma visão muito grande. Você enxerga muito longe. Isso, espiritualmente falando, significa que quando você permite a graça de Deus ser suficiente na tua vida, e você não fica sofrendo por causa de coisinhas, mas entende que a graça de Deus sobre a tua vida é que te capacita, é que te guarda, seja na tristeza, na angústia, nas finanças limitadas, quando está desempregado, quando acabou algo tão bacana na tua vida, você se joga e permite que a graça de Deus te basta. Ele te coloca numa posição onde a sua visão é restaurada, onde a sua percepção das coisas são restauradas, porque Ele tira você do lugar do medo, do lugar da insegurança, do lugar da dúvida, do lugar do questionamento, e Ele te coloca na montanha, onde você vai receber refrigério de Deus. O texto diz que teve um vento muito forte, e Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Mas de repente vem uma brisa leve, suave, e ele recebe um refrigério, e ele entende que Deus está presente. Esse texto quer dizer para mim e para você que depois de uma grande tempestade, depois de um vendaval que destrói, Deus chega e traz alívio, e traz proteção, e traz segurança, e traz direção, e nos anima, e nos fortalece, e nos ajuda. Queridos, é a presença do Espírito Santo, é o bálsamo de Gileade que é liberado, e traz sossego, e traz paz. E depois dessa experiência, queridos, é lindo você perceber que Elias percebe que o tempo dele não tinha acabado, que Deus ainda tinha coisas grandes para fazer através da vida dele. E quando ele percebe a presença de Deus naquela brisa, naquele vento leve, suave, a Bíblia fala que um cicio, uma brisa leve, ele sente a presença do Espírito Santo, ele percebe a presença de Deus, e ele recebe um desafio. Vamos ler? Versículo 15.
Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Unge a Jeú, filho de Ninsi, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Bel-Meolá, unge profeta no teu lugar. Ainda havia uma missão importante. E ele se fortalece em Deus, e ele se fortalece pela presença do Senhor, e ele então percebe que ainda havia o que fazer. E a segurança que ele recebe de Deus agora, o medo de Jezabel acabou. E ele unge o camarada que vai acabar com Jezabel. Queridos, quando nós dependemos de Deus, Ele traz até nós aqueles que vai trazer a solução para o que nós precisamos. Ele estava com medo. Agora, quando ele recebe o desafio, então ele volta para o caminho do deserto até Damasco. Chegando lá, ele unge o rei Azael. Depois ele vai, e não é ele que vai diretamente. Ele pede para um dos profetas: vai. Jeú está em uma reunião. Chega lá, chama ele à parte, derrama o óleo sobre ele e diz: estou te ungindo, conforme a direção de Deus dada ao profeta Elias, ungindo você como rei de Israel. E ele unge. E eles estavam reunidos buscando direção, porque eles sabiam que Jezabel e Acabe tinham feito, sabiam que Elias tinha fugido, sabiam que os dias para Israel eram terríveis, e era uma reunião de liderança política, de liderança de forças armadas de Israel. E quando ele é ungido rei, quando ele volta, o conselho fala: o que o rapaz queria com você? E ele compartilha, e ele sai dali cheio da unção e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Escute, quando Deus te visita, Ele te libera a unção capacitadora. Quando você está no seu a sós com Deus, e que você recebe uma visitação de Deus, e vem uma graça, e vem uma capacitação, cuide de ouvir o Espírito Santo, porque dali você sai cheio, carregado de autoridade para vencer. Foi isso que aconteceu com Jeú. Ele se levanta dali e ele parte em direção ao palácio. Parte com clareza do que ele tem que fazer. E quando de longe, lá do palácio, do alto do palácio, eles veem que está vendo, a Bíblia diz que eles falam assim: parece aquele doido do Jeú que está vindo. E eles mandam um camarada perguntar se é de paz a vinda dele. Acabe era rei de Judá, e Deus restaura o rei de Israel para vir resolver. E ele pega aquele camarada e fala: para trás de mim, e continua partindo. E eles olham e falam: olha, o camarada que nós mandamos não está voltando. Manda outro camarada perguntar se a missão é de paz. Quando o cara chega: não quer morrer? Vem comigo. E quando ele chega lá, ele olha para a endemoniada de Jezabel, lá na sacada, no alto do palácio, e ela tenta seduzir o cara, mas ele está cheio de unção, e ele libera uma palavra: joga essa desgraçada daí. Ah, não teve essa palavra não, perdão. Manda jogar ela. E os eunucos que era a serviço dela são tomados de autoridade. Joga ela lá de cima. Ela, já viu aquelas balaústras para dividir terreno? Antigamente tinha essas madeiras. Os mais velhos aqui lembram disso. O menino ali que eu achei que era novo, já tem quase 40, ele lembra disso. Tem uns negócios de madeira assim, que a gente colocava para dividir um terreno do outro.
E tinha uma cerquinha assim. Do jeito que eles jogaram elas lá, ela se estrepou naquele negócio ali, voou sangue para todo lado, jogaram ela no chão, os cachorros vieram e comeram, como a Bíblia tinha dito que Deus iria fazer com aquela endemoniada. Ele que estava com medo da mulher, quando ele recebe a visita de Deus, ele é restaurado na sua fé, restaurado na sua visão, restaurado na sua esperança, e agora ele unge o camarada que Deus levanta para dar fim naquela inimiga, naquela incircuncisa. Queridos, quando Deus age, nós precisamos apenas depender dele. Apenas depender dele. A graça de Deus te basta. Você não precisa de pessoas, você não precisa de dinheiro, você não precisa de posição, você não precisa de título, você não precisa de nada que dependa do mundo físico, humano. Você precisa de Deus. Porque quando Deus invade as nossas vidas e nós entendemos que nós precisamos depender dele, ele age em nosso favor e ele muda a história. E ele muda o quadro, amém? Ele tem o poder de fazer isso, queridos. Há muitos homens e muitas mulheres que Deus quer levantar com a autoridade de Jeú, com a unção de Jeú, com a unção de Elias. E queridos, depois ele vai e ele unge Eliseu para ser profeta no lugar dele. E aí sabe o que Deus faz? Deus chama ele num carro de fogo. Ele não morreu. Ele vai morrer lá para frente ainda. Tem alguns anos. Ele não morreu. Assim como Enoque não morreu. Provavelmente são as duas testemunhas que vão voltar e vão viver aqui. Mas essa é outra história, não vamos entrar nesse assunto que vai dar confusão. Fiquem em pé, queridos. O amor de Deus nos alcança com a sua graça e tem o poder de nos tirar da caverna. Se tem alguém aqui hoje que se sente na caverna, nada, com medo, foge de algumas situações, se sente derrotado, se sente fracassado, o amor de Deus te alcança na caverna e pode te tirar desse lugar. Alguém que se sente no fundo do poço, Deus tem o poder de te tirar desse fundo e mudar a tua história. Mas você precisa entender que a graça dele te basta. A graça dele precisa ser suficiente na tua vida. Precisa ser. É muito importante. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça nos baste. Que a tua graça que aperfeiçoa quando estamos fracos. Que a tua graça que nos anima como estamos angustiados. Que a tua graça que nos coloca em pé quando estamos derrotados. Que a tua graça que tem o poder de mudar a nossa história quando estamos enfiados dentro de uma caverna. Venha nos visitar, ó Deus. Derrama da tua graça. Derrama fé no nosso coração. Para entender que depois do terremoto, depois da tempestade, a sua voz pode ser ouvida e o Senhor pode mudar a nossa história. Eu abençoo cada adolescente, cada jovem, cada casal, cada pessoa neste lugar. Nós clamamos por tua bênção e teu favor. Levante-os para o louvor da tua glória. Oramos agradecidos por teu cuidado e favor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.